Imagine que você está em uma rua movimentada, olhando para as pessoas ao seu redor. Um senhor de expressão tranquila passa por você. Camisa simples, passo lento, um sorriso discreto. Alguém que poderia ser seu vizinho, o senhor que vende pães na padaria, ou até mesmo alguém que te cumprimenta todos os dias. Mas se eu te dissesse que esse mesmo homem esconde um passado assustador, que atrás desse rosto tranquilo existe um dos mais cruéis assassinos que o Brasil já viu. Um predador que atuou durante anos sem levantar qualquer suspeita. Bem-vindos, intrépidos amigos, meu nome é Danilo Távora, sou delegado de polícia e vocês estão na série Investigação Especial. Mas antes de continuar, faça a inscrição, deem um like, compartilhem e permaneçam até o fim. Vocês não se arrependerão, eu prometo. Quem era José Paz Bezerra? O monstro do Morumbi. José Paz Bezerra nasceu em 2 de dezembro de 1945, na cidade de Lagoa Nova, Paraíba. Durante a infância, teve uma experiência difícil ao cuidar do próprio pai, que sofria de hanseníase. Com o agravamento da doença, seu pai acabou falecendo, deixando José sob os cuidados exclusivos da mãe. A vida de sua mãe era complicada e, segundo informações, ela trabalhava como garoto de programa, o que contribuiu para um ambiente familiar turbulento. José era obrigado a acompanhar sua mãe em seu trabalho, algo que lhe causava profunda vergonha. Em uma entrevista, ele chegou a responsabilizá-la por seus futuros instintos assassinos. Em um trecho dessa conversa, ele relembra o episódio marcante da infância. Quando eu era pequeno, vi minha mãe apanhando de um fazendeiro enquanto trabalhava. E o que você sentiu naquele momento? Ficou gravado na minha cabeça, mas, para ser sincero, eu pensava que ela gostava de apanhar. Vamos falar um pouco aqui sobre a violência doméstica. Antigamente, a proteção jurídica das mulheres no Brasil era extremamente limitada. O Código Penal, por muito tempo, utilizava expressões discriminatórias, como mulher honesta, para definir quem merecia proteção legal em caso de violência sexual, excluindo mulheres que não se enquadravam nesse padrão moral. Inclusive, prostitutas poderiam ser consideradas mulheres que não eram honestas. Essa terminologia foi removida em 28 de março de 2005, com a Lei 11.106, que alterou os dispositivos do Código Penal relacionados ao crime contra os costumes, ampliando a proteção para todas as mulheres, independente de seu comportamento ou histórico. A evolução das leis se intensificou com a Lei Maria da Penha em 2006, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e facilitou a aplicação de medidas protetivas. Em 2015, a Lei do Feminicídio passou a considerar o assassinato de mulheres por motivos de gênero como crime hediondo. Voltando aqui, após a morte do pai, a mãe de José, Maria da Paz Nascimento, passou a ser ainda mais agressiva com o filho. Além de constantes xingamentos, ela também começou a espancá-lo com mais frequência, algo que deixou marcas profundas em sua personalidade. Muitos ainda confundem educação com violência, mas há uma diferença fundamental entre disciplina e agressão. Educar envolve diálogo, limites e ensinamentos que auxiliam no desenvolvimento infantil. Já o espancamento, além de ser cruel, pode causar danos físicos e psicológicos irreversíveis. No Brasil, a Lei Menino Bernardo, Lei 13.010 de 2014, proíbe castigos físicos ou tratamentos cruéis como forma de disciplina. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, também assegura o direito à integridade física e psicológica da criança, protegendo-as de qualquer forma de violência. Assim, a legislação deixa claro que disciplina justifica a violência e a educação deve ser baseada no respeito e no diálogo. Por volta dos anos de 1950, eles se mudaram para o Rio de Janeiro, onde Maria iniciou um relacionamento com um homem chamado Manuel Paz do Nascimento. Manuel não gostava de crianças e nutria uma antipatia especial por José. Ele influenciava Maria, insistindo que ela deveria mandar o filho para o internato ou se livrar dele de alguma forma. Apesar de diferentes versões de sua história, dependendo da fonte, o presente relato utiliza principalmente a versão que ele próprio contou e também outras fontes. Por volta dos 6 ou 7 anos, José foi expulso de casa, passando a viver nas ruas. Durante esse período, ele sobreviveu vendendo balas e bombons, especialmente nas estações de trem do Rio de Janeiro, com destaque para a estação central do Brasil. Agora tentem imaginar uma criança tão pequena sendo abandonada pela própria mãe. Foi exatamente isso que aconteceu com José. Depois de um tempo nas ruas, ele acabou voltando para casa, mas o ambiente continuava difícil. Ao entrar na adolescência, começou a demonstrar seu lado criminoso, cometendo pequenos furtos. Aos 13 anos de idade, ele foi levado pelo padrasto Manuel para a delegacia depois de ser descoberto roubando uma bicicleta. Esse episódio não foi um caso isolado, pois José continuou cometendo furtos ao longo dos anos. Aos 16 anos, decidiu fugir de casa, percebendo que não havia mais como permanecer ali. Mesmo assim,
não abandonou os pequenos delitos, apesar de estar trabalhando como cobrador de ônibus. Aos 18 anos, tomou uma decisão inesperada. Resolveu se alistar no Exército Brasileiro. Apesar do histórico criminal, José conseguiu entrar no Exército. No entanto, sua passagem por lá foi curta, pois continuou praticando furtos mesmo dentro da instituição. Não demorou para ser flagrado roubando e, como consequência, acabou expulso. Por volta de 1966, José conheceu Aparecida da Silva Oliveira em Ituiutaba, Minas Gerais. Eles iniciaram um relacionamento e Aparecida, que trabalhava como doméstica e já tinha 2 filhos, estava se recuperando de um divórcio. O relacionamento entre José e Aparecida começou de forma, no mínimo, incomum. Desde o início, ele não se apresentava com seu verdadeiro nome, mas sim como Alberto, e a Aparecida sequer sabia sua identidade real. Tanto que, mais tarde, quando as investigações começaram, foi um grande desafio descobrir seu verdadeiro nome. Lembrando que o Código Penal brasileiro, no seu artigo 307, prevê o crime de falsa identidade, que ocorre quando alguém atribui a si ou ao trem uma identidade falsa para obter vantagem ou prejudicar terceiros. Além disso, José nunca foi um companheiro fiel. Ele traía a Aparecida constantemente e passava longos períodos fora de casa, retornando sem dar explicações. Parte desse tempo que ele passava fora era justamente cometendo crimes brutais, estuprando e assassinando mulheres. No entanto, a Aparecida não suspeitava de nada sobre o marido. Além de suas traições e sumiços frequentes, José também era extremamente agressivo com ela e fazia diversas ameaças, especialmente contra sua filha. O medo e a violência acabavam impedindo que a Aparecida questionasse seu comportamento. Em 1969, o casal decidiu se mudar para São Paulo, onde cada um conseguiu um emprego. A Aparecida continuou trabalhando como empregada doméstica, enquanto José continuava a levar uma vida dupla, escondendo sua verdadeira natureza criminosa. José nunca conseguia se manter em um emprego por muito tempo. Ao longo dos anos, trabalhou em churrascarias e em diversos outros lugares, mas sempre acabava causando algum problema, o que fazia perder o trabalho e desaparecer por um tempo. Após a mudança para São Paulo, começaram a acontecer coisas estranhas na casa de Aparecida. José continuava com seus desaparecimentos frequentes, mas agora voltava trazendo presentes incomuns. Ele aparecia com brincos, roupas femininas e outros objetos que claramente não pertenciam a ele. Esses detalhes, que pareciam apenas atitudes estranhas no início, futuramente ajudaria a polícia a entender que havia algo muito estranho por trás de suas ausências. José justificava os presentes dizendo que um amigo conseguia esses itens para ele, e a Aparecida, sem motivos aparentes para desconfiar, acabava acreditando. O que ela não sabia era que, nesta fase, ele já havia começado a matar. Os brincos, anéis e outras peças femininas que ele levava para casa pertenciam às suas vítimas, e ele os entregava como presentes para a esposa, o que torna tudo ainda mais macabro. Por volta de 1970, José começou a trabalhar como taxista clandestino, já que não possui licença para exercer a profissão legalmente. Esse novo trabalho acabou facilitando ainda mais seus crimes, pois ele utilizava o veículo como meio para atrair e fazer novas vítimas. A primeira tentativa de José de fazer uma vítima. Yolanda Pacheco entrou no táxi clandestino que José dirigia e informou o destino desejado. No entanto, em certo momento do trajeto, José desviou o caminho. Ao perceber que algo estava errado, Yolanda ficou extremamente preocupada. Em um ato de desespero e sobrevivência, conseguiu abrir a porta do carro e se atirar do veículo em movimento. Mesmo ferida, ela conseguiu chegar até a polícia e fez a denúncia, fornecendo uma descrição do agressor. Apesar do relato detalhado, as autoridades não conseguiram identificá-lo, nem encontrar provas concretas que levassem até José. Assim, ele permaneceu em liberdade e pôde continuar cometendo seus crimes, até que, finalmente, sua primeira vítima fatal foi confirmada em São Paulo. Em outubro daquele ano, a polícia encontrou o primeiro corpo atribuído a José. O crime chamou a atenção por ser algo completamente diferente de tudo que já havia sido registrado na época. A vítima foi localizada em um terreno baldio no bairro do Morumbi, e um detalhe que logo se tornaria uma das suas características marcantes de seus assassinatos. Quando os investigadores examinaram o corpo, perceberam um padrão macabro. A mulher havia sido amordaçada com o próprio sutiã e amarrada com suas próprias meias. Além disso, uma das meias estava enrolada em seu pescoço, indicando um possível método de estrangulamento. Após a perícia, ficou confirmado que a causa da morte foi asfixia por estrangulamento, evidenciando a brutalidade de José. Além do assassinato, os exames também apontaram que a vítima sofreu abuso sexual, tornando seus crimes ainda mais cruéis. Esse padrão de violência não seria um caso isolado. Ele repetiria esse mesmo modus operandi em suas próximas vítimas, deixando um rastro de terror por onde passava. E a maior parte dos abusos sexuais cometidos por José acontecia após a morte das vítimas,
caracterizando um padrão de necrofilia em seus crimes. Poucos dias após o primeiro homicídio, a polícia encontrou mais um corpo, nas mesmas condições, amarrada, amordaçada, estrangulada e violentada após a morte. Diante das semelhanças, as autoridades começaram a suspeitar que os crimes poderiam ter sido cometidos pelo mesmo assassino. Além desses padrões, havia outro detalhe assustador. As vítimas eram espancadas de forma tão violenta que seus rostos ficavam irreconhecíveis. O grau de agressão era tão extremo que a identidade das mulheres só pôde ser confirmada através de exames de impressão digital. As duas primeiras vítimas identificadas foram Neuza Cardoso, de 23 anos, e Wanda Pereira da Silva, de 27 anos. No entanto, à medida que os meses passavam, novos assassinatos começaram a surgir, espalhando medo por toda São Paulo. O número de vítimas aumentava rapidamente, deixando claro que a cidade estava diante de um serial killer extremamente violento e cruel. Com o aumento do número de assassinatos, a mídia começou a pressionar as autoridades para que encontrasse o responsável. A população estava em pânico e a cobrança por respostas se tornava cada vez maior. A maioria dos corpos continuava sendo encontrados na região do Morumbi, embora algumas vítimas tenham sido deixadas em outros locais. No dia 19 de julho de 1970, a polícia encontrou mais uma vítima, Cleonice Santos, operária de 23 anos, cujo corpo foi deixado em um terreno baldio. No dia seguinte, 20 de julho, outro corpo foi descoberto, dessa vez de Ana Rosa dos Santos, de 47 anos, que trabalhava como empregada doméstica. Já no dia 25 de julho de 70, o corpo de Vilma, de 35 anos, que era telefonista, foi localizado nas mesmas condições. Foi nessa época que José começou a ser chamado pela mídia de Estrangulador de São Paulo, um nome que mais tarde seria alterado para Monstro do Morumbi, devido à região onde cometia a maioria dos seus crimes. Embora a polícia estivesse empenhada em prendê-lo, as investigações não avançavam como esperado. Algumas testemunhas começaram a surgir, fornecendo detalhes sobre o homem suspeito, o que permitiu que os investigadores elaborassem o primeiro retrato falado de José. Esse esboço foi amplamente divulgado na tentativa de obter novas provas e identificar o assassino. No entanto, mesmo com a imagem circulando, a investigação não progredia. A polícia não conseguia encontrar nenhuma informação concreta sobre ele, e José continuava livre para matar. Mais tarde, ele ainda cometeria crimes em Belém do Pará, após uma fuga inesperada, algo que será explicado adiante. Chegou o momento tão esperado, inclusive a parte que eu mais gosto e sempre será a parte que eu mais gosto, meus intrépidos, como foi a prisão de José. No dia 8 de outubro de 1970, José estava trabalhando como mordomo em uma mansão no Itaim Bibi, em São Paulo, enquanto sua esposa, Aparecida, trabalhava no mesmo local como empregada doméstica, ou seja, o casal estava empregado na mesma residência. Naquela data, José roubou algumas joias no valor de 20 mil cruzeiros e fugiu, deixando a Aparecida para trás sem qualquer explicação. Quando a polícia foi chamada para investigar o roubo, começaram a interrogá-la sobre o que havia acontecido. Logo no início, a Aparecida já suspeitava que o marido estava envolvido no crime, mas o que surpreendeu os investigadores foi uma informação adicional que ela deu. Ela disse acreditar que José poderia ser o monstro do Morumbi, o assassino que estava aterrorizando São Paulo. Intrigados, os policiais perguntaram por que ela suspeitava disso. Foi então que a Aparecida revelou um detalhe chocante: os presentes que o marido costumava lhe dar. Foi nesse momento que ela relatou uma passagem impressionante, cuja fala será reproduzida a seguir. José saiu à noite para comprar leite, e quando voltou, estava inquieto. Ele trazia um jornal com o retrato falado do estrangulador. Achei estranho o comportamento dele, pois já o conhecia há 4 anos, e nunca o tinha visto assim. Depois, me pediu dinheiro e quando afirmei que não tinha, ele gritou: "Olha, eu já matei muitas mulheres e você pode ser a próxima." A Aparecida também relatou que em um curto período de tempo, José demonstrou um comportamento completamente instável, passando de carinhoso e choroso para ameaçador e agressivo. Ele inclusive chegou a implorar por dinheiro à Aparecida, mas ao perceber que ela não tinha, a ameaçou de morte, assim como sua filha. Amedrontada, a Aparecida conseguiu o dinheiro com seu patrão, atendendo ao pedido de José. No entanto, nesse momento, ele já havia fugido com as joias roubadas, desaparecendo completamente. Nem a Aparecida nem ninguém sabia para onde ele tinha ido. Com medo e cada vez mais desconfiada, a Aparecida entregou à polícia os presentes que José costumava lhe dar, aqueles brincos, anéis e roupas femininas. Após uma análise, as autoridades confirmaram, com base no depoimento de familiares das vítimas, que os itens pertenciam às mulheres assassinadas por José. Isso forneceu a primeira prova concreta ligando diretamente aos crimes. Mas antes de fugir para Belém do Pará, José ainda fez mais 2 vítimas em São Paulo. Em um dos casos, mudou um pouco seu modus operandi, matando a mulher com um tiro, algo incomum para ele. No entanto, no restante dos detalhes seguiu o padrão habitual: corpos descartados em terrenos baldios e vítimas amarradas.
José conseguiu escapar pegando várias caronas com caminhoneiros, viajando pelo Brasil para fugir das autoridades. Em janeiro chegou a Pernambuco, onde tentou reencontrar sua mãe, mas não conseguiu. Nesta altura, seu rosto já estava estampado em jornais pelo Brasil, e ele era um dos criminosos mais procurados. Foi também nesse período que a polícia finalmente descobriu sua verdadeira identidade, José Paz Bezerra, e não Alberto, nome falso que ele usava com sua esposa. A sua identificação veio através de registro do Exército, onde ele havia servido brevemente antes de ser expulso. Percebendo que não conseguiria se esconder por muito tempo, José fugiu para Belém do Pará, onde passou um tempo escondido, mas continuou cometendo crimes. Durante um ano, fez 5 vítimas na região. Dessas 5 vítimas, 2 conseguiram sobreviver, mas 3 foram assassinadas. As 2 primeiras vítimas fatais em Belém foram mortas no mesmo dia, em 23 de dezembro de 1970. Uma delas se chamava Teresa, professora de 44 anos, enquanto a outra foi encontrada dentro de um poço e nunca foi identificada. No dia 27 de setembro de 71, José fez mais uma vítima fatal em Belém. No entanto, dessa vez, a polícia local já estava mais atenta, intensificando as investigações sobre os assassinatos que estavam ocorrendo na região. Durante esse período, José estava namorando outra mulher chamada Maria. Segundo relatos da própria Maria, ela possivelmente seria mais uma vítima. José então foi capturado no dia 9 de novembro de 71, após ser reconhecido por várias pessoas. Mas o que levou à sua prisão foi a suspeita de sua própria companheira, Maria, com quem estava se relacionando em Belém. Hoje em dia, o retrato falado já se tornou obsoleto. Inclusive, na cidade de São Paulo foi implementado recentemente o programa Smart Sampa, que utiliza câmeras com tecnologia de reconhecimento facial para reforçar a segurança pública. Atualmente, são cerca de 23 mil câmeras inteligentes distribuídas estrategicamente pela cidade, monitorando áreas de grande circulação e pontos considerados críticos. Desde o seu lançamento em meados de 2024, o Smart Sampa tem demonstrado eficácia significativa no combate à criminalidade. E esse tema contribuiu para quê? Para que os foragidos sejam reconhecidos pelas câmeras e assim seus mandados sejam cumpridos. Voltando aqui, e ela então começou a notar semelhanças entre José e o retrato falado do assassino procurado, o que a deixou desconfiada. No dia anterior à sua prisão, os dois chegaram a ir ao cinema juntos, mas a inquietação de Maria aumentou. No dia seguinte, ela decidiu então denunciá-lo à polícia, entregando seu paradeiro às autoridades. Com essa informação, a polícia finalmente conseguiu localizá-lo e prendê-lo em 9 de novembro de 71, encerrando uma onda de crimes que aterrorizou São Paulo e Belém. José confessou ter cometido 24 assassinatos de 66 a 71. Em suas próprias palavras, ele afirmou: De acordo com os meus cálculos, matei e estuprei 24 mulheres. No entanto, como mencionei antes, o número exato de vítimas é incerto, pois não há como garantir que essas foram as únicas. Apesar de sua confissão de 24 homicídios, ele foi condenado por apenas 7 assassinatos. No final, sua pena total foi de 100 anos de prisão, mas, devido às leis brasileiras da época, o tempo máximo de cumprimento de pena era de apenas 30 anos. Ele cumpriu parte da pena em Belém até 79 e depois foi transferido para São Paulo, onde permaneceu preso até 24 de novembro de 2001, quando foi liberado aos 56 anos. O mais chocante é que, depois de sair da prisão, José simplesmente desapareceu. Não há registros oficiais de seu paradeiro, nem confirmações de sua morte. Buscas em arquivos oficiais indicam que ele ainda pode estar vivo, possivelmente morando no Brasil. Hoje ele teria cerca de 78 anos, mas ninguém sabe ao certo onde ele está, nem o que está fazendo. O mais assustador desse caso é que José vive entre pessoas comuns, sem ninguém suspeitar de quem ele realmente era. Ele andava pelas ruas, trabalhava, conversava, enquanto isso, planejava seus próximos crimes. E aí vem a pergunta que não quer calar. Quantos outros Josés existem por aí? Quantos andam livres no meio da multidão, passando desapercebidos? Pode ser qualquer um. O senhor que mora ao lado, o homem silencioso do mercado, ou até mesmo alguém que você vê todos os dias. Será que alguém perto de você esconde o passado sombrio? E vocês, o que acham sobre essa história? Deixe seu comentário, deem um like e compartilhem. Um grande abraço, permaneça com Deus e até a próxima.